Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje é o nosso estudo do tratamento de espíritos. Nós estamos aqui reunidos hoje também com a Sandra. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. E hoje também com a Claribel. Oi, Claribel, tudo bom? Tudo bem. Perfeito. Então, possamos nos preparar, então, formulando aqui a nossa prece de início da nossa atividade, possamos elevar nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Primeiramente, agradecendo por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para essa nossa atividade de estudo. E em nossa prece, nós pedimos para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a essa nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos, de energia, possam envolver todos que acompanham essa nossa atividade, onde quer que estejam nos ouvindo, procurando refletir sobre esses ensinamentos, procurando aplicá-los, né, na sua prática, que todos possam receber essas bênçãos, sendo harmonizado, equilibrado, fortalecido, estando aí receptivos, né, a todos esses ensinamentos que serão abordados no nosso estudo de hoje. Pedimos também nossa prece, o amparo e assistência dos nossos irmãos mentores espirituais, espíritos superiores, espíritos iluminados, trabalhadores de Deus e de Jesus, que possam se fazer presentes aqui entre nós, conduzindo, coordenando, orientando aqui os nossos estudos, nos envolvendo em boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, também ampliando aí, nos auxiliando na nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nesta oportunidade. Agradecendo por tudo que estamos recebendo e iremos receber enquanto aqui estivermos reunidos, possamos formular a prece que o Senhor Jesus nos ensinou e pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos, em forma de fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal. E vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem. Então, assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado a nossa atividade de estudo de hoje e pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. O nosso estudo de hoje é o material da apostila do curso para doutrinador de espírito. Na quinta aula vai tratar das movimentações mediúnicas. Então nós vamos fazer a leitura da apostila. Temos bastante material hoje, então o nosso estudo hoje ele vai ser focalizado assim na leitura, está focado na leitura. Lembramos que esse arquivo aqui que está sendo projetado, ele está disponível como um link que fica aqui abaixo do vídeo no YouTube, tem a descrição do vídeo, aí tem um link que clicando no link vai para um arquivo de PDF que contém essa apostila, tá certo? Para quem está à distância, né, acompanhando esse estudo. Tudo bem? E tem também aqui na descrição do vídeo nosso contato, que é um número de WhatsApp, tá certo? Que quem tiver dúvidas, quiser escrever para nós, é só fazer um contato conosco por esse número aí que está aqui embaixo do vídeo também. Tudo bem? Vamos começando então? As movimentações mediúnicas em nosso mundo Terra surgem nas mulheres e nos homens formados por espíritos da mediana evolução espiritual em diante, pois nota-se na prática do espiritismo
que as mulheres e os homens formados por espíritos novos ainda não possuem dons mediúnicos. E existem aqui, em nosso globo terrestre, 9 modalidades mediúnicas fundamentais, que são as seguintes: a sonambúlica, o desdobramento mediúnico, a psicofonia, a psicografia, a vidência, a psicometria, a audição, a intuição e os efeitos físicos. As nomenclaturas das mediunidades compostas. Pode-se compor os nomes desses dons mediúnicos do seguinte modo: o nome vidência com o nome psicometria, formando o nome composto chamado clarividência, juntando-se a vidência com a audição, formando a clareaudiência, e assim por diante. No caso da psicografia, que representa movimentações pelas mãos, nas execuções musicais, através do piano e dos demais instrumentos musicais, podem ser compostas do seguinte modo: a psicomecânica, as psicoinstrumentais, as psicovisuais e assim por diante, semelhantemente acontecendo nas movimentações artísticas do segundo modo: psicopinturas, nos casos das pinturas realizadas com os pincéis, com as mãos, com os pés e assim por diante. As comparações importantes nos surgimentos das mediunidades. Semelhantemente ao que acontece com as criancinhas, que quando vão atingindo seus primeiros aninhos, nascem nelas os seus dentinhos. E ao atingirem aos 7 anos, mais ou menos, trocam os seus dentinhos por outros melhores e efetivos. Também os espíritos reencarnados. Aqui em nossa crosta terrestre, quando atingem a mediana evolução espiritual, surgem nelas os dons mediúnicos, de conformidade com o que gostavam de fazer ou com o que faziam nas suas reencarnações passadas, segundo as suas situações iluminativas e as suas condições kármicas diversas, grandemente variáveis de um espírito para outro. Segundo essas condições gerais dos habitantes desse nosso globo terrestre, foram amplamente estudadas e analisadas. E também conforme serão estudadas e analisadas nas páginas seguintes, nesse estudo destinado às movimentações mediúnicas. Existem 3 situações mediúnicas em nosso mundo Terra. As 3 situações mediúnicas genéricas são mediunidades naturais, mediunidades compulsórias e mediunidades prematuras. As mediunidades naturais são os verdadeiros dons mediúnicos. Os dons mediúnicos surgem nas mulheres e nos homens quando os seus espíritos atingem a mediana evolução espiritual, tanto nos que acreditavam em Deus e seguem as suas leis, como os que não acreditam nele e não seguem as suas leis. Mas os dons mediúnicos naturais, verdadeiros, somente existem nos homens e nas mulheres formados por espíritos da mediana evolução em diante, que nas suas reencarnações acreditavam em Deus e seguiam realmente as suas leis. E nessas condições boas, em geral, surgem neles esses dons mediúnicos naturais, sem lhe causar nenhuma doença e nenhum outro dano. Mas como são formadas essas 9 modalidades mediúnicas nessas pessoas? Quando os espíritos desses médiuns atingem a mediana evolução espiritual, também funcionam nelas as leis de Deus de causa e efeitos. E os dons mediúnicos representam efeitos dessas causas, do modo de viver dos espíritos dessas pessoas nas suas reencarnações passadas, mais ou menos do seguinte modo. Mediunidade de vidência.
A sua origem assemelha-se aos acontecimentos do aparecimento das mediunidades nos habitantes deste nosso mundo Terra, da mediana evolução em diante, notando-se que os espíritos desencarnados e encarnados, como mulheres e como homens, desde quando começaram a reencarnar aqui como espíritos novos, sempre estavam a ver as coisas que as outras pessoas estavam fazendo, e também estavam sempre procurando ver todas as coisas, além das suas possibilidades comuns. Com esses esforços visuais, durante muitas reencarnações e desencarnações sucessivas, foram surgindo nessas pessoas os dons mediúnicos da vidência, inicialmente bastante superficial. No fim da mediana evolução espiritual, já bastante ampliada, e na idade de espíritos velhos, ela se tornou bastante ampliada. Dizemos isso porque nota-se nas práticas do espiritismo que os espíritos sempre mantêm as mesmas tendências e atividades gerais, em grande parte das suas reencarnações e desencarnações sucessivas, desde quando começaram a reencarnar como mulheres e como homens. Ao atingirem a mediana evolução espiritual, continuam mantendo grande parte das tendências e atividades em muitas reencarnações sucessivas, até alcançarem as condições de espíritos velhos, quando floresce a vidência nessas pessoas com grande amplitude. Claribel? Nos casos do que, infelizmente, não acreditavam em nosso Pai Eterno, não seguiram as suas leis nas reencarnações passadas e na atual estada nos corpos carnais, continuam levando essa mesma vida ruim. Ao atingirem a mediana evolução espiritual, surgem nessas pessoas os dons mediúnicos da vidência perturbados. Nessas condições ruins, eles passam a ver constantemente os espíritos desencarnados, que infelizmente haviam prejudicado ou matado seus corpos carnais nas suas reencarnações passadas. Esses espíritos passam a lhes perseguir e lhes cobrar o mal que esses atuais médiuns enfermos e perturbados lhe promoveram nas suas reencarnações pregressas. Segundo observa-se nas práticas do espiritismo, esses acontecimentos promovem nesses médiuns, videntes, perturbados e enfermos, sofrimentos e doenças diversas, tais como perseguições espirituais, obsessões, fascinações, subjugações, possessões, alienações mentais e muitas modalidades de doenças mórbidas, bem como muitíssimas outras espécies de enfermidades existentes em nossa crosta terrestre nos tempos atuais. Sendo assim, os espíritas que já conhecem esses acontecimentos, conforme está sendo demonstrado nesse curso, devem tratar, instruir, orientar e normalizar esses dons mediúnicos, enfermos e perturbados. Com esses tratamentos, esses médiuns serão normalizados, podendo passar a trabalhar em nossa doutrina espírita e serão amplamente úteis a eles próprios, aos espíritos e aos habitantes dessa nossa crosta terrestre. Os que acreditaram em Deus e seguiram suas leis nas suas reencarnações passadas e na atual encarnação continuam vivendo nessas condições boas, sempre procurando ver o que os semelhantes fazem, querendo ver até mesmo mais do que as visões dos seus corpos carnais possibilitam. Dessa forma, continuarão a se aperfeiçoarem nas questões morais, intelectuais e culturais, obtendo um bom resultado mediúnico, crescente de continuidade, aperfeiçoando e fortalecendo a sua visão, seja ela mediúnica ou espiritual, possibilitando, assim, um maior intercâmbio da espiritualidade superior em cada vez mais recursos, com cada vez
mais recursos. O mecanismo da mediunidade de psicofonia. O espírito comunicante projeta, pelo seu pensamento, elementos sutis do seu perispírito, envolvendo o campo de força do médium, e deste é endereçado para o cérebro, localizando-se no córtex motor presente. Esses elementos sutis projetados pelo pensamento, que são princípios inteligentes do centro cerebral do espírito comunicante, ativam princípios inteligentes, neurônios, célula animal do córtex motor do médium, estabelecendo a compatibilidade ou a incompatibilidade medianímica. Havendo compatibilidade, o envolvimento se completa, estabelecendo o intercâmbio. Havendo a incompatibilidade, o envolvimento é interrompido e o intercâmbio é prejudicado. Os neurônios ativados, indicando a incompatibilidade, assemelham-se a uma cidade, no crepúsculo, quando estão sendo acesas as luzes de iluminação de ruas. Se acenderem poucas luzes, não haverá intercâmbio. Muitas luzes acesas garantirão um bom intercâmbio. Se vos fosse dado ver, observaríeis uma camada luminosa estendida por sobre o cérebro, como uma espécie de verniz sobre um quadro. É nessa camada de fluido que nós executamos o trabalho de vos transmitir os pensamentos, trabalho de que resulta para vós a inspiração, e que, indo afetar consecutivamente o fluido vital e o fluido nervoso, produz as mediunidades psicográfica e psicofônica. Vosso cérebro, reservatório e sede de impulsão e de direção dos fluidos espiritual, vital e nervoso, é então, por assim dizer, a pilha galvânica que pomos em movimento e que transmite o abalo a todo o corpo, nas condições que correspondam aos efeitos que se devam produzir. Segundo consta na obra de J.B. Rustang, Os Quatro Evangelhos, livro de número 3, página 72. Para o intercâmbio, o espírito comunicante utilizará do corpo do médium somente os neurônios ativados. Através dos vários departamentos do córtex motor que tiver acesso, o espírito comunicante coordenará e dirigirá o corpo do médium. Estabelecido o intercâmbio, o espírito comunicante se debruça sobre o médium para a comunicação, havendo uma espécie de ligação tipo cérebro a cérebro, como se o espírito comunicante se debruçasse sobre uma janela para, de dentro de uma casa, falar com quem estivesse do lado de fora. Em algumas situações, o espírito comunicante inteligente ou superinteligente poderá enviar um pensamento constituindo uma corrente mental envolvendo o córtex motor do cérebro do médium, criando a impressão de ser um espírito que está envolvendo a mediunidade. O médium precisa estar atento e procurar desenvolver uma forma de percepção para não ser ludibriado. Utilização da mediunidade. Esta mediunidade é útil para tratamento dos desencarnados, desde que o médium seja fiel transmissor da vontade e pensamento do espírito comunicante. Podemos apresentar uma figura de pensamento, imaginando o cérebro do médium como sendo um microfone e o seu aparelho fonador como sendo o altifalante ligado a um microfone. O espírito comunicante fala no cérebro e o aparelho fonador deve repetir o que foi falado. O médium não pode interferir e repetir algo diferente do que foi falado pelo espírito comunicante. Por outro lado, traz inconveniente, pois o médium precisa estar atento e vigilante para não praticar o animismo, ou seja, expressar suas ideias ou pensamentos e atribuí-los à comunicação de espíritos inexistentes. Precisa também estar atento para a entrega ser vigiada, bem como para não ser vítima de pensamentos que criam impressão espiritual e passar ao intercâmbio
sem que haja qualquer espírito comunicante. As mediunidades de desdobramentos mediúnicos são originárias dos conhecimentos das pessoas que as possuem, nas suas muitas reencarnações e desencarnações sucessivas passadas. Estarem sempre desejando viajar ou estarem sempre viajando. E a maior parte das atividades gerais que desenvolviam em negócios ou outras atividades eram sempre fundamentadas em viagens, por escolha e vontade delas próprias, desde quando passou do reino animal para o reino nominal como espíritos novos. Quando seus espíritos atingiram a mediana evolução espiritual, desabrocharam nessas pessoas as mediunidades dos desdobramentos mediúnicos. E nestas condições, nos transes mediúnicos, os espíritos desses médiuns desprendem-se quase que completamente dos seus corpos carnais. Existem desdobramento parcial e desdobramento total. Ocorre o desdobramento parcial quando o perispírito e o corpo carnal ficam ocupando o mesmo espaço, não justapostos, com pontos ou regiões em contato. Ocorre o desdobramento total quando o espírito e o seu perispírito ficam distantes do corpo carnal e do seu duplo etérico, sem qualquer contato, somente ligados pelo cordão fluídico. Aqui nós temos um lembrete, não é? O cordão fluídico é o feixe de ligações entre os princípios inteligentes do corpo fluídico e os correspondentes átomos e células, vegetais e animais do corpo carnal. Desdobramento mediúnico inconsciente e consciente. Considerações. Como já foi enfocado, a mediunidade de desdobramento em um extremo pode ser consciente e no outro pode ser inconsciente. E entre esses dois extremos encontram-se as diversidades de mediunidades de desdobramento mediúnico. Mediunidade de desdobramento mediúnico inconsciente é o desdobramento total. Pode ocorrer em qualquer lugar, sob quaisquer condições. Em tratamentos mediúnicos sérios, em centros espíritas ou não, o desdobramento mediúnico total é promovido por mentores espirituais. O espírito e correspondente perispírito são afastados e levados a um local tranquilo, um campo florido, às margens de um lago calmo, etc., permanecendo em prece. Normalmente, o médium não se lembra de nada do que ocorreu. O corpo carnal e o duplo etérico são envolvidos por um envoltório fluídico protetor total, permitindo o ajuste perfeito do espírito desencarnado necessitado e o choque anímico. Não há passagem de fluidos do perispírito do desencarnado para o encarnado. Haverá passagem de fluidos anímicos do corpo carnal do médium para o desencarnado e a passagem de fluidos vitais do duplo etérico do médium para o desencarnado, na exata medida das necessidades para provocar o despertamento. Tudo sobre restrito controle dos mentores. Terminado o intercâmbio, com sucesso ou sem sucesso, o espírito desencarnado é envolvido no envoltório fluídico protetor do corpo carnal e duplo etérico do médium inconsciente, desdobramento mediúnico, e é puxado e afastado do médium, sem deixar qualquer fluido. Não há qualquer risco para o médium inconsciente de desdobramento mediúnico nessas condições. É a mediunidade mais segura para o transe mediúnico, pois o médium fica totalmente isolado do espírito, encarnado ou desencarnado, que está participando do intercâmbio, sendo tratado ou não.
O médium inconsciente do desdobramento mediúnico é o terror dos doutrinadores. O doutrinador manda embora e o desencarnado não atende. Manda seguir com os mentores e ele não vai. Normalmente, o desencarnado começa a revelar fatos íntimos e ocultos do doutrinador, ridicularizando-o ou humilhando-o perante a assistência. Em trabalhos mediúnicos não sérios, em centros espíritas ou não há qualquer proteção e o médium fica exposto. Esse fato também ocorre na mediunidade de desdobramento mediúnico inconsciente perturbado. Mediunidade de desdobramento mediúnico consciente. É o desdobramento que ocorre sobre a conta e risco do médium, consciente do desdobramento mediúnico. O médium consciente de desdobramento mediúnico recebe informação pela sua sensibilidade mediúnica de que um espírito encarnado ou desencarnado, o que está assediando, e é o médium que decide se vai permitir ao espírito ocupar o seu corpo ou não. Se vai ser desdobramento total ou parcial. Isto ocorre quando o médium já está bem desenvolvido e reúne boas condições morais. É comum o médium consciente de desdobramento mediúnico perceber que ocorreu uma ocupação do seu corpo por um outro espírito, após ter ocorrido a ocupação ou intercâmbio, quando o espírito comunicante abandonou o corpo, permitindo ao seu perispírito voltar ao seu corpo próprio, ao próprio corpo, reassumindo as suas funções orgânicas e vitais, que involuntariamente foram cedidas, foram tomadas coercitivamente. No intervalo de tempo que o médium permaneceu ausente, sem poder controlar o seu corpo carnal, o espírito desencarnado pode ter usado o corpo para praticar atos que deixam o médium em situação muito constrangedora, ficando desconcertado ao voltar para o corpo. Normalmente não crê no que o seu corpo fez, ou fica com muito pesar pelo que aconteceu. Mediunidade de desdobramento mediúnico. Como conviver com a mediunidade de desdobramento mediúnico? O médium consciente ou inconsciente de desdobramento mediúnico precisa de conhecimento do mecanismo de aproximação e envolvimento dos espíritos nesse tipo de mediunidade e aprender a conviver com a sua faculdade mediúnica. O médium de desdobramento mediúnico comumente não percebe a aproximação e o envolvimento do espírito que o está assediando. O médium de desdobramento mediúnico começa a perceber a aproximação e o envolvimento de espírito que o assedia quando já melhorou razoavelmente, sendo esta melhora o resultado do estudo, esforço, vontade e trabalho para adquirir conhecimento do mundo espiritual e desenvolver as qualidades morais. Nesta mediunidade, o médium compartilha o seu corpo carnal com algum espírito. Enquanto não cuidar de sua mediunidade e não melhorar, compartilhará os corpos com espíritos ligados à espiritualidade não boa. Quando passar a cuidar de sua mediunidade e efetivamente melhorar, passará a compartilhar o seu corpo somente com a espiritualidade boa. Haverá a oportunidade de espíritos ligados à espiritualidade não boa envolver a mediunidade, mas somente para tratamento, e na maioria das vezes no ambiente seguro de um centro espírita.
durante o trabalho da prática mediúnica. Tratamento dos espíritos. O tratamento dos espíritos poderá ser feito através da mediunidade de desdobramento mediúnico. Como foi enfocado, a mediunidade de desdobramento mediúnico inconsciente é a mais segura, quando o médium já está razoavelmente doutrinado e evangelizado. Quanto mais conhecer a doutrina espírita e o evangelho, melhor o tratamento realizado por esta mediunidade. O tratamento de espíritos pela mediunidade de desdobramento mediúnico consciente é feito por conta e risco do médium. Enquanto o médium consciente de desdobramento mediúnico não cuidar da sua mediunidade e não melhorar, o tratamento é difícil de ser realizado na própria mediunidade. É aconselhável transmutar o espírito para outra mediunidade e lá tratá-lo. Quando passar a cuidar da sua mediunidade e efetivamente melhorar, o médium começa a reunir condições para tratamento de espíritos, mas ainda com muitas dificuldades. Somente quando melhorou muito, os tratamentos passarão a ser feitos com certa facilidade, dependendo do estágio de moralidade que o médium atingiu. Fora do centro espírita, a mediunidade de desdobramento mediúnico consciente não deve ser executada, sob nenhuma razão. No caso de ser executado por vontade própria, é fruto da perturbação mediúnica, normalmente para atender interesses que serão interesses materiais de vários matizes. No caso de ser executada por ação de espíritos que se dizem mentores ou outros quaisquer, tais espíritos não passam de serem fascinadores, obsessores ou quaisquer outros que pertencem à espiritualidade não boa e não podem ser atendidos. No caso de urgência, pedir a Deus que vela por todos nós. O médium não pode se substituir a Deus. Eu tenho de fazer. O médium não confia em Deus e em seus prepostos, só confia em si próprio e na própria mediunidade. Então, o médium está mal, muito, mas muito pior do que ele possa pensar. No caso de precisar fazer algo mediunicamente no exercício da caridade, o médium consciente de desdobramento mediúnico deverá procurar um centro de confiança, aguardar a realização de trabalho e, na parte do trabalho prático mediúnico, solicitar ao dirigente do trabalho para ajudar a pessoa que queira auxiliar, procedendo como já foi comentado. É o máximo que o médium poderá fazer com segurança, utilizando o conhecimento, lembrar dos ensinamentos de Jesus Cristo. Espírito que assedia o médium. Não há segura orientação para a identificação do espírito que assedia o médium genericamente. A identificação do desencarnado é um trabalho a ser desenvolvido pelo médium, aprendendo a discernir pela sua sensibilidade mediúnica que tipo de espírito o está assediando. A sensibilidade mediúnica dispõe de sensor ou sensores que o médium precisa ficar atento. Orai e vigiai, para descobrir qual é e como funciona, cujos sensores são utilizados para comunicar ao corpo carnal que um desencarnado se aproximou, indicando de alguma forma a qualidade do espírito desencarnado ou encarnado. Essa indicação da qualidade do espírito, de alguma forma, pela sua mediunidade, é o que o médium consciente de desdobramento mediúnico precisa descobrir. Em palavras claras, o médium consciente de desdobramento mediúnico precisa descobrir como funciona a sua sensibilidade mediúnica, observando atentamente qual a maneira que o sensor da sensibilidade mediúnica funciona. Sensor da sensibilidade mediúnica
é um elemento fluídico material do conjunto corpo carnal, corpo espiritual, duplo etérico, controlado pela mediunidade e estimado por espíritos estranhos ao corpo, estimulando, né, por espíritos estranhos ao corpo, que provoca alguma sensação no corpo carnal, indicando a ocorrência de fatos de natureza espiritual. O sensor é acionado para indicar que está ocorrendo o intercâmbio com o mundo espiritual. Conhecimento da espiritualidade. Na mediunidade de desdobramento mediúnico inconsciente, bem desenvolvida, o tratamento normalmente é bem sucedido, enquanto que na mediunidade de desdobramento mediúnico consciente, mesmo bem desenvolvida, nem sempre o espírito é tratado ou bem tratado. Na mediunidade do tipo consciente, o médium interfere, e esta interferência comumente prejudica o tratamento do espírito. Influência da moralidade do médium de desdobramento mediúnico. O desenvolvimento do conjunto de qualidades morais que compõem a moralidade é de fundamental importância na mediunidade de desdobramento mediúnico, consciente ou inconsciente. O desenvolvimento de moralidade gerará perceptivelmente 3 efeitos influenciando a. O controle do corpo. Através do estudo para conhecer os ensinamentos de Jesus e do esforço para aprender e praticá-los, o médium vai adquirindo condições para perceber a aproximação e o envolvimento dos espíritos, podendo movimentar recursos para auxiliá-los e para também se auxiliar, desenvolvendo razoável controle do seu corpo carnal e da sua mediunidade. B. A seleção do espírito para compartilhar o corpo. O livre-arbítrio e a vontade dependem do médium, mas os mecanismos de compartilhamento do corpo carnal inerente à mediunidade de desdobramento mediúnico depende das leis de Deus que regem este tipo de mediunidade. Se cuidar da mediunidade e melhorar, o médium passará a compartilhar cada vez mais o corpo carnal com espíritos da espiritualidade boa. Se não cuidar da mediunidade e não melhorar, continuará a compartilhar o corpo carnal com a espiritualidade não boa e ficará cada vez mais joguete de espíritos malévolos. A opção é do médium de desdobramento mediúnico. O estudo, trabalho e esforço constante são cansativos e extenuantes, mas compensarão, pois Jesus afirmou que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. C. O tratamento dos espíritos pela própria mediunidade. O médium, consciente ou inconsciente, de desdobramento mediúnico, que desenvolver razoável moralidade e que continuar se esforçando para desenvolvê-la cada vez mais, adquire reserva moral para tratamento dos espíritos. O tratamento de espíritos envolve 4 elementos: os fluidos, o médium, o doutrinador e a intervenção da espiritualidade boa. O médium participa cedendo o corpo através do mecanismo do seu tipo de mediunidade e cedendo o seu intelecto, sensos da razão e da moral, para o espírito se comunicar. Através dos mecanismos intrínsecos da mediunidade, a reserva moral do médium influencia os princípios inteligentes do mecanismo do espírito comunicante, centro cerebral, facilitando a compreensão, o entendimento e, na sua totalidade, o seu tratamento. Portanto, quanto maior a moralidade, melhor é o tratamento realizado pelo médium de desdobramento mediúnico. Esta apostila foi elaborada por José da Silva Bueno Neto, da equipe Companheiros da Luz. Muito bem. Então, nós concluímos aqui a leitura da nossa 5ª aula
aqui da apostila, do curso, né, de Doutrinador de Espíritos. Aqui nós temos vários conhecimentos, várias informações, um apanhado, tá? De informações que contidas aí em outros cursos, inclusive, no curso de mediunidade, no curso de espiritismo, no curso de orientação mediúnica, enfim, é uma reunião de informações valiosas, né, muito importantes aí para quem está trabalhando com a mediunidade, trabalhando nos centros espíritas, com o tratamento aí, né, visando aí o tratamento dos espíritos, com a doutrinação, né, com o envolvimento aí de fluidos, para auxílio aí dos espíritos, né, desencarnados e também para os encarnados, obviamente, né, que comparecem aí nas reuniões espíritas. Certo. Vamos ficando por aqui, então, agradecendo aí a atenção de todos que estão acompanhando os nossos estudos aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. E, nesse momento, nós iremos formular a prece aqui de encerramento do nosso estudo de hoje. A prece fica a cargo da nossa irmã Claribel. Pode ser, Claribel? Sim, claro. Então, agradecendo a toda essa oportunidade que estamos tendo de estar estudando, junto com todos que estão aqui nos acompanhando, nós vamos agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus, a todos esses irmãos que estão sempre incansavelmente junto de nós, promovendo toda essa melhoria, nos dando essa oportunidade de estar melhorando através do estudo. Nós formulamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cairmos em erros e em tentações, mas nos livra e liberte de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças